Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, planejadores, cadernos, diários e principalmente livros, todo tipo de papel que em algum momento se transforma no nosso suporte emocional, no nosso apoio. E no meu caso é a leitura, que é onde eu carrego as minhas baterias, é o que faz eu manter a mente sã. E hoje eu trago para vocês um clássico, que é o Retrato de Dorian Gray com Oscar Wilde, que é assim, o Oscar Wilde é um escritor muito famoso, porque ele da época, né, do século XIX, ele não ficou famoso só pelas obras dele, mas ele ficou famoso pelas polêmicas que ele se envolvia, porque ele sempre foi muito provocador, ele sempre teve um humor muito afiado, e aí ele acabou passando isso aqui para esse livro, que é um livro delicioso de ler, e provavelmente você já deve ter escutado ou o Oscar Wilde ou o Retrato de Dorian Gray, o personagem, em algum lugar. Alguém já deve ter feito uma referência, porque eu já vi várias, assistindo filmes, séries, já vi referências falando sobre ele. Eu não sei se tem um filme exatamente sobre ele, mas eu conheci esse personagem num filme que eu assisti há muitos anos atrás, muitos mesmo, que é A Liga Extraordinária com Sean Connery, que é uma liga mesmo que junta ali umas pessoas especiais para formar uma liga extraordinária para combater um inimigo. E ele é um dos integrantes e ali conta mais ou menos a história dele, mas bem por cima. Então, é muito fácil você ter escutado o nome dele ou até mesmo do Oscar Wilde em algum outro filme, né? Alguma série, alguma coisa. E a história aqui desse clássico, ela é em cima desse jovem que é o Dorian Gray, que ele é extremamente bonito, e aí o amigo dele, que é pintor, o Basil, faz o retrato dele. E o retrato dele fica assim espetacular, a ponto dele mesmo ficar chocado com a beleza dele. Eu acho que ele não tinha noção de quão bonito ele era. E aí, no dia que o Basil está terminando o retrato que ele está posando para ele, está presente um amigo do Basil, que é o Lord Henry, que, na minha opinião, foi o personagem que eu me apaixonei, que é aquilo que eu falei, eu sou muito fácil para personagens literários, eu me apaixono por qualquer um mesmo, e ele é fascinante, porque ele é de uma inteligência, ele é tão provocador, e eu tenho para mim que se você pesquisar sobre o Oscar e você ler sobre o Lord Henry, você, não sei, você vai ver uma semelhança. E eu tenho para mim que o Oscar escreveu o Henry baseado nele mesmo, porque o Henry, ele é exatamente isso, ele é provocador. Ele é aquele que acende ali o debate das coisas, ele provoca as conversas, né, os debates mais quentes da conversa ali. E ele é tão sedutor que é aquele tipo de pessoa que, quando ele chega num lugar, todo mundo para de conversar para prestar atenção no que ele está falando. Então, ele participa ali do começo ao fim da história e ele está o tempo inteiro conversando. As conversas dele com o Dória são coisas assim maravilhosas que você para prestar atenção, porque são pontos, né? São reflexões ali que faz muito sentido. E dentro aqui da história, quando ele vê o quadro dele, que ele fica extasiado com a beleza dele, que ele não imaginava que ele era tão bonito, né? Que acho que ele não tinha noção do tamanho da beleza dele. Ele fica parado, olhando para o quadro, e o que acontece? Ele meio que deseja que ele fique daquele jeito, igual está o quadro, que ele não envelheça. Aqui no livro, pelo menos nessa edição, eu não sei, aqui não sei se ela é interpretação ou a tradução. Eu acho que ela é a tradução. Ah, não, é o texto integral aqui, ó. Ela não é aquelas adaptações, não, ela é um texto integral. Então, aqui não conta se é feitiço, o que é que aconteceu, que ele parou de envelhecer e, em vez de ele envelhecer, quem estava envelhecendo era o quadro. Então, chega um dado momento que ele tem que esconder o quadro para que as pessoas não percebam, né, que é o quadro que está. Porque, imagina, o quadro não pode se modificar, né? Se a pessoa, como tinha criados e tudo na casa dele, se as pessoas começassem a olhar para o quadro, ia perceber que o quadro estava envelhecendo. Então, um dado momento, ele teve que esconder o quadro. E acontece algumas histórias, assim, alguns acontecimentos ali que surpreende, tudo por causa desse mistério que ele tem com o quadro, que ele tem que esconder o quadro a todo custo.
Esse livro, ele traz um debate, assim, muito profundo, que eu acho que era mesmo a intenção do Oscar. Eu acredito que ele, como eu falei, né, eu acho que ele se colocou na história como Henry, e aí ele levanta muitas discussões, muitos debates sobre a obsessão pela beleza e pela juventude eterna. Era algo muito forte no século XIX, mas que quando eu olho, assim, para hoje, para a realidade de hoje, eu não sei se está muito diferente não, porque, tem pessoas que é uma loucura esse negócio de selfie, né, a pessoa ela precisa o tempo inteiro estar postando selfie, né, foto dela mesma ali o tempo inteiro. Algumas pessoas posta por postar, mas muitas pessoas que a gente vê, ela necessita, ela precisa que as pessoas aprovem a beleza dela. Então, tem uma certa obsessão pela beleza. Então, quando você está lendo esses debates aqui nessa história, você para um pouco para pensar um pouco nessa realidade de como, né, desse, dessa loucura que está, nessa obsessão pela beleza, essa obsessão por se mostrar o tempo inteiro muito bonito. Ninguém mais tira uma foto e posta do jeito que tirou, né, sem maquiagem. Não, não, hoje em dia tudo as fotos são muito trabalhadas, tem fotos que já vêm com filtro, né, já fica ali programadinha. Eu até brinco, né, que as mulheres não precisam nem ter o trabalho mais de se maquiar, que já tem os filtros prontos. Então, tem uma certa obsessão pela beleza, por estar sempre belo, estar sempre bonito. E tem essa coisa da aprovação, da pessoa, se ela postar uma selfie e não tiver muitas curtidas, a pessoa pode entrar até em uma certa ficar até deprimida por causa disso. Então, ele levanta muito esse debate sobre a beleza e a juventude e faz você pensar, refletir um pouquinho sobre o assunto. Mas o enredo principal é justamente sobre isso, sobre o Dorian não envelhecer e o quadro envelhecer. Só que assim, você vai acompanhando o enredo da história. Eu confesso para você que, na minha opinião, eu gostei muito mais do personagem do Henry, que é provocador, que traz esses debates, que faz você se interessar pela história, do que a história em si, que é a história do fato do quadro envelhecer e ele não. Porque aqui, não, justamente porque não deixa claro se foi que tipo de magia que foi, como que aconteceu, né? Não conta pra gente como é que foi que aconteceu. Mas é interessante, na minha opinião, o que mais me chamou atenção aqui foi justamente o debate, a forma com que, principalmente quando as conversas entre o Henry e o Dorian sobre esses pontos, meu, são um verdadeiro ouro, sabe? São debates assim filosóficos disfarçados de diálogo, sabe? Que é cheio de ironia, mas também tem muitos argumentos inteligentes e aí ao mesmo tempo mostra também a decadência do gradual do Dorian, porque ele não envelhece fisicamente, mas essa coisa isso que ele tem do quadro, né, desse segredo, dessa coisa, acaba meio que deixando ele um pouco decadente no sentido espiritual, né? Aquela juventude que está ali no quadro não tem mais nele, você não vê mais aquele brilho, né? Aquela alegria de viver que ele tinha, você não encontra mais, apesar dele continuar bonito, né? Belo ali, lindo, você já não encontra mais aquele brilho de antes do quadro estar pronto. Então, é uma história que vale muito a pena você ler, é um clássico, né? É clássico. Então, quando leva esse nome, já chama atenção, já dá vontade de ler mesmo, porque se ele chegou a esse patamar, alguma coisa tem de bom. Então, é uma história que vale muito a pena. Para quem gosta de ler os clássicos, que para quem gosta de refletir sobre várias questões da vida em si, é muito bom, porque tem os diálogos aqui, é muito provocativo e levanta várias questões que faz você pensar um pouquinho na realidade, como essa, esse ponto que eu comentei, que é a selfie, né? Que é aquela necessidade das pessoas de sempre aparecer bonitas, né? Nunca a pessoa não aparece mais de qualquer jeito, a pessoa está sempre muito bem arrumada, maquiada, está sempre essa necessidade da pessoa se mostrar sempre bonito. Então, e precisar da aprovação que as outras pessoas aprovem a sua beleza para que ela se sinta bem. Então, é um debate que vale a pena, uma reflexão muito interessante. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.